Clauneck, muito amado por Lucifer. Hoje vamos falar então sobre Clauneck e perceber porque é que ele pode ser o espírito mais interessante quando o assunto é obter riqueza. Para isso, vamos fazer uma viagem no tempo até ao século XVIII, onde encontramos ele descrito no Grimoire de Verne, com um detalhe único que é ser descrito como muito amado por Lucifer. Graças a esta relação privilegiada, ele possuiu algo que não aparece em nenhum outro Grimoire, que é o facto de Lucifer lhe conceder o poder de distribuir as riquezas segundo a sua própria vontade. E meus senhores e minhas senhoras, para quem pratica magia financeira, isto muda tudo. Bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem contigo. Meu nome é Siegfried Wilms, tenho um PhD em Ciência e Metafísica, doutoramento honoris causa e mentalismo, sou o frater superior do Ordo Celeste e Orauto Odrei. No meu site tem vários grimoires, vários livros que lhe vão ajudar a alcançar a vida que deseja. O ideal é que escolha aquele grimoire que mais se adapta às suas necessidades e desejos. Lilith, amor, poder, Hermes, dinheiro, riqueza. E depois temos outros grimoires como o grimoire de Lucifus Hofcal para poder e riqueza pelo caminho da mão esquerda e o grimoire de Paimon para sucesso e fama. Com o sucesso e com a fama tudo se torna melhor. O link para o site está na descrição deste episódio e caso tenha uma dúvida, entre em contato com o suporte que lhe ajuda a escolher o grimoire ideal para si. As referências a Clauneck são relativamente raras, contudo tem algo que muitos poucos outros espíritos possuem, que é o facto de que as fontes que existem não serem apenas cópias, como vemos em outros espíritos, mas sim elas terem informações que são complementares. E isto, quando nós realmente compreendemos, acabamos por descobrir que estamos aqui perante ouro puro. O Grimoire de Verne apresenta um sistema altamente burocrático com uma hierarquia muito bem estabelecida, com vários espíritos estabelecidos em zonas de poder bastante únicas. Contudo, há aqui um detalhe importante que salta à vista, que é o facto de que, destes todos os espíritos que existem, apenas um é descrito como muito amado por Lucifer. O curioso aqui é que este espírito, que é Clauneck, não pertence a um escalão superior, como seria expectável, não é um duque, não é um príncipe, mas estamos perante aqui um dos espíritos, um dos 12 espíritos que está subordinado ao duque Sirac, que é algo muito único. Os Grimoires apresentam-no com o poder sobre as riquezas, tesouros e fluxo do dinheiro. A questão aqui que se destaca é porquê esta relação com a potência suprema? Porquê esta relação com o Imperador do Inferno? Porquê é que ele o favorece em relação a qualquer outro espírito? Não há uma explicação direta nos Grimoires, e aqui quando falo Grimoires estou-me a referir a todos os textos referentes mágicos que existem século XVI, século XVII, século XVIII. Não estou necessariamente a referir a Grimoires em si, como o caso, por exemplo, do Dicionário Infernal. Mas este título agora é importante, muito amado por Lucifer, revela muito mais que aparenta. Na verdade, é uma pista extremamente valiosa sobre a natureza de Clauneck. Convém aqui corrigir duas ideias erradas. Primeira, embora se atribua ao Grimoire de Verne a origem no século XVI, os estudos demonstram que na realidade ele aparece no século XVII. Segundo, a existência da ideia que o Grimoire de Verne é inferior ao Ars da Goetia, quando na prática é exatamente o oposto. E não estou aqui a falar em poderes, estou antes de mais nada a falar em estrutura organizada. Enquanto que o Grimoire de Verne apresenta uma hierarquia altamente burocrática, funcional e coerente, no Ars da Goetia o seu modelo é muito mais confuso, ou seja, temos uma organização muito confusa, os títulos, supostos títulos antes da queda são muito confusos e que tecnicamente não fazem muito sentido, porque temos espíritos que supostamente seriam superiores na hierarquia angelical, mas que depois, quando eles são transformados, entre aspas, em demónios, eles perdem essa hierarquia, que literalmente não faz sentido. Se um ser tinha mais poder anteriormente, ele deveria manter esse poder. Isso deve-se sobretudo ao facto de que o Ars da Goetia foi construído de uma forma muito diferente do Grimoire de Verne, que resulta mais de uma compilação do que o Grimoire de Verne, em que, apesar de ser uma compilação, é uma compilação muito mais organizada. Sobre Clauneck, ele aparece em três fontes principais: o Grimoire de Verne, os Segredos de Salomão e o Dicionário Infernal. Muitos consideram estas referências como cheias de lacunas, só que isso não é realmente verdade, especialmente se nós olharmos com atenção para o que nós vimos. É verdade que eles não têm as extensões das descrições que existem no Ars da Goetia, contudo, isto muitas vezes leva a um erro de perspectiva. As descrições de Clauneck não são pobres, elas são ultra concentradas. Cada palavra tem peso, cada detalhe que é falado representa um aspecto dele.
Uma coisa que eu tenho-me apercebido ao longo dos anos é que quanto mais eu estudo o espírito, quanto mais informação, mais entendo que ele tem camadas e essas camadas têm outras camadas. Outro ponto interessante é que no dicionário infernal ele aparece como demónio turco. Porquê? Nenhuma fonte aqui explica. Será uma referência aos jinns? O nome em si, Clauneck, não refere a origem, não revela, não é um nome conhecido em nenhuma língua, como acontece, por exemplo, em alguns espíritos do Ars Goetia. Contudo, a designação turco aqui tem um grande poder. Claramente não é acidental. Ele remete a Constantinopla, que durante séculos foi o centro do comércio mundial, o ponto onde convergiam rotas de seda, especiarias e ouro. E eu tenho já agora, a título de curiosidade, uma enorme paixão por esta cidade. Os factos sobre Clauneck são estes. Ele tem o poder sobre bens e riquezas, faz tesouros serem encontrados, concede riqueza a quem estabeleceu uma aliança com ele, e aqui um detalhe muito crucial e muito interessante. Segundo o Grimoire de Verne, ele faz com que o dinheiro seja trazido. Esta é uma capacidade que merece uma análise, porque os Grimoires fazem distinção entre três funções: o domínio sobre a riqueza, a revelação de tesouros e o movimento ativo de dinheiro. Esta terceira função é fundamental. Clauneck governa a riqueza, mostra onde ela está e move-a, deslocando-a ativamente até ao operador. É uma das capacidades que vê-se muitos poucos espíritos com ela, pelo menos na sua descrição de forma clara. Algo aqui também importante, que é falar sobre o facto de que Clauneck não se submete pela força. Isto é muito interessante porque mostra a forma como o Grimoire de Verne age muito diferente do Ars da Goetia. O dicionário infernal aqui é muito explícito. Ele concede favor por favor. Isto quebra aqui a lógica habitual da Goetia, que é onde o mago comanda e o espírito obedece por coerção. Claro que hoje em dia a maioria dos praticantes de magia não fazem desta forma, pelo menos não trabalham com os espíritos desta forma, porque entenderam que é muito mais lucrativo trabalhar com os espíritos de uma forma mercantil. Eu dou-te isto se tu me deres aquilo. Porém, no Gênesis, ou seja, na versão do Ars da Goetia como está, existe esta fonte de coerção. Contudo, no Grimoire de Verne e no dicionário infernal referente a este espírito, isto muda. A relação aqui funciona do modo de relacionamento. Ou seja, Clauneck não é conquistado, quase pode-se dizer que ele é cultivado. Alguns pontos aqui para terminarmos este vídeo, para que não fiquem dúvidas sobre o poder de Clauneck. Com base nos Grimoires do século XVII e XVIII, o perfil de Clauneck é bastante claro. Ele domina a riqueza gerada através de negócios, comércio e investimentos. Mas ele também não se limita a isto. Ele também atua sobre ganhos inesperados, heranças que surgem, objetos de valor que são encontrados, oportunidades comerciais que aparecem sem aviso. Se o objetivo é a riqueza pela força ou pela urgência, existem outros espíritos mais adequados. Contudo, se compreender que a prosperidade, que a riqueza se constrói através de alianças justas, trocas equilibradas, que não seja numa tentativa quase de extorsão ritual, como vemos muitas vezes hoje em dia, então Clauneck claramente merece a sua atenção. A sua lealdade é conquistada através do mérito e da reciprocidade. Você dá, você recebe. Você recebe, você dá. Ao fazer isso, ele tem um enorme poder de transformar a vida do operador. E terminamos assim o nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Convido a visitar o site e a descobrir o Grimório ideal para tornar os seus sonhos e desejos em realidade. Lilith, amor, poder, Hermes, dinheiro, riqueza. Depois temos os Grimórios pelo caminho da mão esquerda, como é o caso do Grimório de Lucifus Rovcal para poder e riqueza, e o Grimório de Paimon para sucesso e fama. Caso tenha uma dúvida de contar com o suporte que lhe ajude a escolher o Grimório ideal para si, o link para o site está na descrição deste episódio. Um abraço forte e até ao próximo episódio.